E para não ter problemas nas votações, o governo Lula, o executivo, planeja troca de ministérios para tentar reagrupar a base aliada e acomodar o Centrão no governo. Sobre todo esse contexto e as votações previstas para os próximos dias, o Live conversa agora com o deputado federal Isnaldo Bulhões, que é líder do MDB na Câmara, ou seja, uma peça bem importante nessa discussão no Congresso. Deputado, obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Elisa. Bom dia, é uma grande satisfação conversar um pouco com vocês aí, com os telespectadores. Perfeito. Se o senhor pudesse nos dar um termômetro, já agora de bate-pronto, hoje, dia 2 de agosto de 2023, esse termômetro, de tratativa de não troca de cargo, mas de oferecimento de cargo, para a gente conseguir ver os assuntos destravarem dentro do Congresso Nacional. De que maneira o senhor mede esse termômetro hoje? Bom, Elisa, a discussão de uma entrada, digamos assim, de alguns partidos formalmente no governo é um fato, né? O presidente Lula e os seus auxiliares têm discutido com alguns líderes partidários diante de uma composição num formato adotado por ele, né, diante da concretização de uma base, que é o formato da política de coalizão. Então, tem o tempo do presidente, o tempo do governo, o afunilamento das discussões, né, entre esses atores, e é um caminho assim, que acredito que tem uma grande possibilidade de ser concretizado. Essa é a minha opinião. O termômetro, efetivamente, né, é muito difícil a gente colocar em qualquer momento na política. Quando se trata de uma reforma ministerial, mesmo que pequena, logicamente envolve várias pessoas. Então são partidos que têm sido fundamentais, nas votações mais importantes lá na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente estava agora há pouco com os nossos analistas analisando, repercutindo justamente isso, essa pisada no freio dada agora pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que adiou a discussão sobre o marco fiscal até uma definição da reforma. E a gente estava aqui nas suposições. Vou aproveitar então já emendar essa pergunta para o senhor. É isso? Enquanto não resolverem os cargos, esse assunto não vai ser votado? De forma alguma. Essa questão de adiamento está sendo muito mal colocada. Não houve adiamento nenhum. O que nós decidimos conjuntamente, não o presidente Arthur Lira, mas sim junto com o Colégio de Líderes, é que não tinha ambiente, nem tinha como afunilar, no texto das mudanças feitas na matéria do arcabouço fiscal pelo Senado Federal. Então não tínhamos como votar ali naquela sexta-feira última antes do recesso. E precisaria de maior discussão. Foram alguns pontos modificados, outros inseridos, a exemplo da emenda do senador Randolph, líder do governo no Congresso, que insere no orçamento, mesmo que, digamos assim, contingenciado ou bloqueado, uma diferença na arrecadação que possa ser usada no ano subsequente com autorização legislativa, a retirada do limite do teto de gastos do Fundeb, do FCDF, a questão também da mudança da correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, não há ainda um entendimento do que pode ou não ficar no texto diante da apreciação dessas modificações na Câmara dos Deputados. Eu entendo até como natural a imprensa ou alguns interpretarem que houve um freio, como foi o termo, usado por você. Mas isso não é realidade, não há nenhuma relação diante da condicionante do afunilamento desse entendimento para que a agenda legislativa siga no que diz respeito a essa pauta econômica. Perfeito, para a gente é ótimo poder ouvir as palavras de um líder aqui, a justificativa desse momento. Basília Rodrigues, por favor, pode chegar na conversa. Para entender para o senhor líder, muito obrigada pela participação aqui, entender como que o senhor descreve a atual relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional e essa expectativa de reforma ministerial. Ontem teve reunião dos líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, então vocês ficaram aí 1, 2 semanas sem se ver presencialmente. Então, voltou, a classe voltou para a sala de aula, digamos assim, voltou para a Câmara dos Deputados para trabalhar.
Como que o senhor descreve este momento, então, para a Câmara dos Deputados e o relacionamento com o Palácio do Planalto? Se eu puder falar um pouquinho mais alto, que eu acho que eu estou com um problema aqui no meu retorno, não estou ouvindo o senhor falando muito baixo. Ó, voltou, acabou o recesso parlamentar, pode falar mais alto. Como é que o senhor descreve esse atual momento, então, nessa conjuntura política? Vocês estão com ânimo para votar logo esse marco fiscal e o relacionamento com o Planalto, como é que melhora? Bom, Basília, o relacionamento institucional do Planalto com a Câmara, ele tem avançado cada vez mais. O Congresso Nacional, não apenas a Câmara dos Deputados, mas o Senado Federal também, nesse primeiro semestre, até antes desse semestre passado, no final de dezembro ali, nós demos todas as demonstrações de que estivemos sempre prontos para entregar aos brasileiros e ao governo, consequentemente, as matérias fundamentais para que fosse proporcionado a entrega das políticas públicas prioritárias. Nós votamos a PEC da transição, nós votamos a reforma da Presidência da República, e a reforma da esplanada dos ministérios, nós votamos arcabouço fiscal, nós votamos CAF. Então, assim, dentre outras matérias muito importantes, como Minha Casa Minha Vida, PA, enfim. E cada vez mais essa relação vem melhorando. É natural que demore um pouco, início de governo, isso, outros momentos já foi bem mais difícil do que esse momento que nós estamos vivendo hoje. No início do governo tem alguns ajustes, o azeitamento da máquina, a execução orçamentária, as discussões de participações de partidos diretamente no governo, como essa que falamos há pouco, mas no meu entendimento, nesse momento tem avançado bastante. Nós passamos 15 dias aí em recesso parlamentar, deputados trabalhando nas suas bases, outros descansando um pouco, e a gente só retomou as discussões ontem. Eu lhe asseguro que, um exemplo, nós temos um grupo de WhatsApp do Colégio de Líderes. Esse grupo passou, por incrível que pareça, 15 dias calado. Então, realmente, a gente desfoca um pouco naturalmente, porque cada um vai para a sua programação de recesso parlamentar. Mas eu enxergo como uma relação que tem avançado bastante, que tem amadurecido cada vez mais, e nós teremos um segundo semestre, eu asseguro, diante dos gestos que o governo tem feito, da compreensão do formato, nós teremos um segundo semestre também muito produtivo. Essa é a minha expectativa. E nós estaremos aqui sempre com olhos e ouvidos bem atentos, acompanhando o trabalho dos senhores. Larissa Rodrigues, por favor, também chega aqui na conversa. Bom dia, líder. Que bom ter o senhor aqui com a gente nessa volta dos trabalhos. A gente sempre fica querendo que a Câmara ou o Congresso como um todo entre de recesso, mas quando volta a gente acha melhor ainda. Líder, o que a gente teve de informação é que essa semana vai ser uma semana mais de discussão para a semana que vem colocar votações para valer mesmo, pautar votações. É isso mesmo? O que a gente pode esperar essa semana? E ainda adiantando, a gente está falando muito nessa questão de voltar ao arcabouço para se completar essa mudança na esplanada dos ministérios, mas quais serão as prioridades depois dessa mudança do arcabouço, pelo menos na opinião do senhor e do seu partido? Não, as informações que você acaba de passar, elas são verídicas. Nós vamos ter uma pauta, digamos assim, mais light essa semana, aprofundando a discussão e o debate de um possível acordo no que diz respeito às mudanças no arcabouço fiscal feitas pelo Senado Federal. Isso é uma discussão permanente e temos a expectativa na próxima semana de iniciar a votação de algumas matérias assim, com certa relevância. Há uma pretensão do governo de implantar uma nova política de distribuição de renda, por meio da educação, incentivando matrículas, aumentando a presença dos alunos em sala de aula. Eu solicitei pauta ontem no Colégio de Líderes. É bem possível que essa discussão
vem acontecer na próxima semana. Mas no que diz respeito a matérias, digamos assim, que chamem mais atenção, né, algumas medidas provisórias foram editadas e a gente tem que buscar um formato de apreciá-las, né, ou aproveitar o texto dessas MPs em alguns projetos de leis, ou efetivamente avançar no modelo e no acordo definido pela Câmara e no Senado, a exemplo da taxação dos jogos eletrônicos, né, tem a questão do aumento dos funcionários, acho que, salvo meu engano, da Polícia do Distrito Federal, que veio também recheada com algumas outras modificações administrativas. Enfim, a gente tem que ainda avançar na discussão de uma agenda mais previsível. Ontem foi o primeiro dia, a primeira reunião. Está prevista outra reunião do Colégio de Líderes para a próxima quinta-feira, porque há necessidade de fazer mais de uma por semana nesse início, para que essa agenda realmente venha a ficar mais clara. Muito bom, ouvimos o deputado federal Isnaldo Bulhões, também líder do MDB. Muito bom poder ouvir. Já fica aqui o convite, hein, deputado, para uma próxima conversa, para a gente poder também colher muitas informações com o senhor aqui na CNN. Obrigada, hein? Bom dia. Estou sempre às ordens e muito obrigado. Ótimo dia para vocês.